Romanos capítulo 5, versículo 15, então. Lembrando, semana passada eu falei sobre o pecado original. E no versículo 15, Paulo continua dizendo assim. Lembra? Aqui ele estava fazendo um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Entre o pecado de Adão, por conta do pecado de Adão, todos nós pecamos. E por conta da obediência de Cristo, aqueles que creem nele também são justificados. E ele continua dizendo assim no verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Lembrando que ele sempre faz esse paralelo. Uma só ofensa referindo-se a Adão e um só ato de justiça referindo-se a Cristo. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a colocar em outdoor, engrandecer. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos, olha para cá, por favor. Então, lembrando, sobre o que eu disse semana passada. Semana passada eu falei da relação nossa com Adão e com Jesus Cristo. Que todo ser humano natural nasce em Adão. E todos nós também levamos a culpa do pecado de Adão. Pastor, não é justo pagarmos pelo preço do erro de outro. E eu disse que sim, se não fosse justo pagarmos pelo erro de Adão, pelo pecado de Adão, também não seria justo sermos justificados pela obediência de Jesus Cristo. E aqui, cada Adão, como diz a Bíblia, o primeiro Adão, no caso o Adão literal, e o último Adão, Jesus Cristo, passou a sua prole, a sua descendência, os efeitos da sua obediência e da sua desobediência. A Bíblia diz que por conta do pecado de Adão reinou a morte. E isso passou a todos os homens. Essa foi a herança que Adão deixou para nós. Mas todavia, para aqueles que estão em Cristo, a herança de Cristo para nós é a vida eterna. O pecado e as consequências de Adão foram passados a todos, da mesma forma que a obediência e a justiça de Cristo foram passadas, não a toda a humanidade, mas a todos aqueles que creem. Daí você já faz um link com o calvinismo que eu tenho pregado domingo, Não a todos, mas aqueles que creem. Nós vemos o que Adão fez e o que representa nas nossas vidas. Mas nós vemos que o objetivo aqui é esse muito mais que você vê o tempo todo Paulo falando. Em Adão, por uma só ofensa, entrou a morte. Muito mais a graça. Por conta do pecado de um, muito mais pela obediência de outro. Então a ênfase aqui que Paulo quer dar é justamente nesse muito mais que o Senhor Jesus Cristo fez a tantos quantos pertencem a Ele. Lembrando, quando ele diz, olha, um só, como se referindo ao pecado, está falando justamente do pecado de Adão. Adão pecou e por conta dele, meu irmão, todo mundo paga o pato. O juízo e a condenação veio como resultado daquele ato de pecado. Todavia, no versículo 15, você pode acompanhar comigo aí novamente, por favor? Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. É interessante essa expressão, dom gratuito. Dom significa presente, ou seja, presente de graça. Parece até redundante, O dom gratuito, para que eu e você sempre venhamos ter em mente. A salvação não é conquistada na base do mérito, na base da força, na base do eu consigo, eu obedeço, eu sou o cara. Não, a salvação é um dom, é um presente dado de graça. Depois do versículo 16 ele faz aí um joguinho de palavras, as muitas ofensas e uma só ofensa, é claro, se referindo muitas ofensas ao pecado de Adão e aos nossos pecados. E depois ele diz de uma só obediência.
Porque você sabe, a consequência do pecado, como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. É assim desde quando não havia lei, igual eu preguei semana passada. Olha, antes da lei, diz a Bíblia que o pecado reinou, e por conta do pecado também as pessoas morreram. Todos morreram. Lembra do dilúvio? Morreu todo mundo, com exceção da família de Noé. Morreram todos. E é isso que o pecado continua causando hoje. O pecado não apenas reinou naquela época através da morte, trazendo morte, mas hoje continua trazendo morte para a vida do ser humano. Eu sempre dou o exemplo de um amigo meu, que se eu não me engano, faleceu com 20 anos. 20 anos, morreu de HIV. Mas era o pegador do bairro. Pegava todo mundo. Para você ver que não muda. A consequência do pecado continua sendo a morte, a morte, a morte, a morte. Um homem chamado John Dryden, ele escreveu o seguinte a respeito da morte, põe lá. Falando a respeito da nossa vida, em primeiro lugar, aqui na Terra, né? Quais peregrinos ao destino determinado, o mundo é uma estalagem e a morte, o fim da jornada. Se você não leu aquele livro, assistiu aquele filme Peregrino, eu desafio você. Assista o filme, mas principalmente leia o livro. É fantástico. É justamente isso, olha, nós somos peregrinos aqui neste mundo. Este mundo aqui é apenas uma estalagem, nós estamos, de fato, todos indo para a morte. Nós comemoramos assim, olha, aniversário, mais um ano de vida. E é verdade, mas você também poderia comemorar menos um ano de vida. Menos um ano nesse mundo. Thomas Gray, diante do cemitério de Stoke Poges, ele diz assim, o orgulho da heráldica é um estudo da origem das coisas. O orgulho da heráldica, a pompa do poder, e tudo que a beleza e o ouro sempre deram, tudo espera igualmente a hora inevitável. As veredas da glória ao túmulo apenas levam. É assim a vida. Nós, desde o dia que nascemos, por conta do pecado de Adão, diz a Bíblia que estamos rumo ao túmulo, à sepultura. Todo ser humano, sem exceção. O grande tema aqui de Romanos, de toda a epístola, é a justificação pela fé. Paulo, o tempo todo, ele gastando, dizendo, olha, o ser humano é mau, o ser humano é pecador, e se não for a graça de Deus, ele jamais teria a possibilidade de se salvar. A salvação não é mediante mérito, mas mediante a graça divina. Portanto, é de suma importância nós olharmos, em primeiro lugar, para Adão, em Gênesis, e saber que, por conta daquela desobediência, nós somos declarados pecadores. Sim, por conta daquele... O pastor não estava nem lá. Se eu tivesse, não deixava Adão pecar. Você não estava. E por conta disso, por conta do ato dele, nós somos considerados, declarados pecadores. Mas, todavia, também aqueles que são nascidos de novo precisam se ver em Cristo. Porque assim como em Adão nós fomos declarados pecadores, diz a Bíblia que em Cristo Jesus nós somos declarados justos. Justos é um termo jurídico para mostrar de fato, olha, não é que foi anulado o pecado, não é isso. A nossa dívida foi quitada. Lembra como diz Paulo? O escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos, meu irmão, um negativo terrível. Não é negativo igual de banco, não. Não, estávamos devendo a nossa vida, por conta do pecado. Mas a Bíblia diz que por conta da justiça de Cristo nós somos declarados justos. E esse aqui é o paralelo que Paulo está fazendo. E nós, de fato, você não pode, meu irmão, ser cristão se você não se livrar do orgulho próprio das suas ações. Você não pode se dizer, olha, eu sou cristão, sendo que você confia em você. Se as pessoas perguntam para você, olha, quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Ah, não sei, eu preciso dar uma melhorada em umas coisas, né? Você está dizendo que você vai por conta do seu mérito. Como pode um cristão ser orgulhoso? Achar que ele conquista a salvação com base nos méritos dele? Temos que sempre ter em mente que tudo que nós somos e temos, como diz Paulo aqui em Romanos 5, é resultado da obediência de um. E esse um é Jesus Cristo. Tem muitos que não gostam de dizer assim, olha, eu estou seguro quanto à minha salvação. Tem muitas pessoas que não dizem e não gostam de dizer, sabe por quê? Porque eles não têm segurança. Porque a segurança deles está neles. Lembra como eu disse semana passada? Olha, ou melhor, eu disse domingo, terminando de falar sobre o calvinismo, se a obra de fato de Cristo começou com Cristo, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas, como alguns acreditam, que Jesus Cristo fez o convite e você decide aceitá-lo, ou seja, começa com um ato, com um passo à frente seu, para que Cristo possa te receber, então a obra não começou em Cristo, começou em você. Se começou em você, meu irmão, você está em maus lençóis, porque você pode perder, ou melhor, você nunca vai ter essa segurança, porque convenhamos, pecamos, somos falhos, daí fica aquela babaquice, salvo na segunda,
condenado na terça, salvo na quarta, condenado na quinta. Por quê? Porque a sua salvação você acha que é com base naquilo que você faz, e não naquilo que Cristo fez. Se a sua salvação, se a minha salvação dependesse de nós, teríamos perdido há muito tempo. Pode ter certeza. Teríamos trocado por bebida, por prazeres, por dinheiro, por fama, por sucesso. Se dependesse de nós, seríamos perdidos. Pastor, mas esse parece um convite para o pecado. Porque lembra o que eu sempre estou dizendo aqui? Uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, isso parece um convite para o pecado, porque a pessoa que tem esse entendimento vai fazer o quê? Então não tem problema não, dá um desviadinho de vez em quando. Contando que eu volte, uma vez salvo, sempre salvo. Você sabia que esse era o entendimento que muitos tinham também a respeito de Paulo? Esse é o entendimento que muitos têm. Em Romanos 6,1, olha o que diz a Escritura. Paulo, Romanos 6,1, vou pregar semana que vem. Paulo está pregando justamente isso aqui que eu estou falando. Sabe qual foi o entendimento que as pessoas tiveram? Adivinha. Entendimento que muitos têm também, olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o entendimento que as pessoas tiveram. Calma aí, Paulo, essa historinha aí que somos salvos pela graça, que uma vez salvo, sempre salvo. Então, podemos continuar a permanecer no pecado? Paulo diz, não, vocês não entenderam nada. Isso é chamado de antinomismo. O que é antinomismo? É quando um argumento, por conta de um argumento, você tem duas conclusões coerentes, todavia antagônicas, todavia opostas. Por exemplo, Paulo está falando sobre a graça. O entendimento de muitos é isso aqui. Então vamos permanecer no pecado. Para quê? Porque quanto mais pecado, mais graça. Com base no argumento de Paulo, até que é coerente esse argumento. Muitos entenderam assim, muitos entendem hoje também. Mas sabemos que não é isso que Paulo quis dizer. Paulo depois, acho que não tem, né? Romanos 6,2. Paulo depois ele completa dizendo assim, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Consegue ver o argumento de Paulo? Não tem como viver no pecado. Mark Lloyd Jones diz assim, se a pregação não parece antinomismo, você não está pregando o evangelho. Ou seja, se quando você prega sobre a graça, as pessoas não têm esse entendimento que tiveram a respeito de Paulo, você não está pregando o evangelho. Os irmãos aqui já falam, pastor, esse dia que o senhor prega aí, não dá a entender que a pessoa pode ficar no pecado, não? Eu dou até risada, sabe por quê? Aleluia, estou pregando certo. Porque é o que acontecia com Paulo. Esse é o entendimento primário que as pessoas tiveram. Mas é claro que depois eu vou continuar explicando aqui. O evangelho, eu sei que ele parece perigoso, mas ele parece perigoso apenas para o homem moral. Para o homem meramente moral parece perigoso. Agora, para aquele que está em Cristo, meu irmão, ele vê essa verdade da graça e fica grato. E se admira daquilo. 1 João 3,3 tem ali? 1 João 3,3 diz assim, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós que de fato cremos que fomos eleitos pela graça, salvos pela graça, não viveremos no pecado, muito pelo contrário. A si mesmo se purifica aqueles que têm essa esperança. Imagina o seguinte, imagina dois casos. Uma prostituta, ela conhece um velho rico. Prostituta nova, um velho rico, cheio de dinheiro, cheio de terras. Muito incontáveis a herança dele. E então, essa prostituta se aproxima desse senhor, desse velho rico, velho, entre aspas aqui, com toda reverência, você vai entender depois, se aproxima desse velho rico com o intuito do quê? Rapaz, eu vou tentar dar o laço nesse coroa aí. Olha o tanto de coisa que ele tem. Então ela começa a agradar a ele, ela começa a ser fiel a ele, ela começa a obedecer a ele, mas na verdade ela está pensando, ele tem muita coisa para me oferecer. O que diríamos de uma mulher dessa? Para ser bem benigno, né? Interesseira dos infernos. Para ser bem benigno. Mas imagine uma segunda hipótese. Uma prostituta, réproba, descartada pela sociedade. Então um senhor velho e rico decide se aproximar dela. E ela o rejeita. Aí diz, não quero saber. Não quero saber. E então esse senhor diz, olha, eu quero te tirar dessa vida. Eu quero te dar um caminho melhor. E ela, não quero. E ainda xinga, fala mal. Só que ele, de tanto insistir, de tanto demonstrar o seu amor, acaba conquistando aquela prostituta. E por conta de ter conquistado ela, ainda diz para ela, olha, eu não só vou tirar você dessa vida, como vou ser fiel a você até o final da minha vida, dou minha palavra para você.
E vou mais longe. Tudo que eu tenho vai ser seu. Então, a atitude dessa prostituta, por conta desse amor provado para com ela, é de obediência, de fidelidade e de retribuição. Esse velho rico, eu sei que é uma parábola bem esdrúxula, né? Esse velho rico é o Senhor, o nosso Deus. A prostituta interesseira é aqueles que acham que conseguem a salvação na força do braço. Porque convenhamos, o que muitos querem ser obedientes? Não, eu vou para o inferno, eu quero ir para o céu. Ou você está interessado apenas naquilo que Deus tem para dar. Mas a outra prostituta somos nós. Aqueles que de fato sabem, eu rejeitei esse senhor, cuspi na cara dele, disse não a ele, mas o amor dele, como diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange, nos sufoca. E por conta dele ter me alcançado, e mesmo eu sem merecer, ele ter me prometido tudo isso que ele disse, de ser fiel até o fim, é por conta disso que nós obedecemos. Você consegue ver a diferença daqueles que acham que alcançam a salvação por meio do mérito, e daqueles que sabem que a salvação o alcançou? A nossa obediência, a nossa santidade, não é para alcançar algo, porque sabemos que nós tínhamos para ganhar de mais precioso, já ganhamos a vida eterna, mas é fruto de gratidão. Então eu quero passar só alguns princípios aqui, vou ser bem curtinho também. Primeiro, a lei não salva e nem condena. Você pode repetir isso comigo? A lei não salva e nem condena. Pastor, para que serve então a lei, hein? Como diz os mais jovens, né? Bugou minha mente. A lei não salva e nem condena. Você sabe, a lei que eu digo, os mandamentos, eles não foram dados para que nós pudéssemos ser justificados por eles. Não. Deus não deu mandamentos dizendo assim, ó, olha aqui, se você obedecer, você vai ser justificado. Sabe por quê? Porque ninguém obedece. Ele colocou só para o homem saber, tenta obedecer aí, mas o homem nenhum conseguiu. Paulo agora, ele afirma que a lei, além de não justificar, a lei também não condena. Pastor, qual o objetivo, qual o propósito da lei então? Qual a função da lei? No versículo 20, você pode acompanhar comigo? Romanos 5:20. Pode dizer assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sobreveio a lei para que avultasse. Avultar é aumentar. Ou seja, Deus deu a lei, sabe para quê? Para que o pecado fosse aumentado. Para que nós pudéssemos enxergar o pecado. Como ele mesmo diz em Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, os mandamentos que nos trazem o conhecimento do que é certo e do que é errado. Não apenas o mandamento escrito, Paulo também diz, olha, o mandamento na nossa mente, no nosso coração. Mas a lei veio para avultar o pecado. Romanos 7:7, a Escritura diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo aqui, ele pergunta, ele mesmo responde, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Consegue ver como que a lei aumenta o pecado? Quanto mais conhecimento nós temos, mais seremos cobrados. Como eu disse, o ser humano ele tem a consciência do que é certo e do que é errado. Quando você era ímpio lá, meu irmão, eu vou confessar um pecado meu para vocês. Eu lembro quantas vezes, meu patrão, eu ia trabalhar na loja, né? E dava dinheiro de manhã para eu tomar café num hotel lá. E ele morrinha, pagava 2 pães na chapa e um pingado pequeno. E você sabe, adolescente come até um boi se deixar, né? Sabe o que eu fazia? Eu pegava R$1 a mais escondido. Para quê? Para comprar o pingado grande e 3 pães na chapa. Para aguentar o dia inteiro, né? No fundo, a gente sabe o que é errado. Ninguém precisava falar para mim, esse R$1 aí não é seu não, hein? O ser humano sabe. A Bíblia diz que a lei do Senhor está no nosso coração de todo ser humano, sem exceção. Mas então é necessário que Deus venha, estampe a lei escrita, entendeu? Agora é pecado. Já era pecado. Tanto é que as pessoas morriam. Mas agora, para você entender melhor, está escrito. É mais ou menos o seguinte, tem uma grama aqui, e toda vez eu falo, não passem pela grama, não passem pela grama, não passem pela grama. Daí você sempre passa do lado. Daí tem um dia, sabe o que eu faço? Eu ponho uma plaquinha aqui, proibido pisar na grama. Já sabia que não podia, mas você percebeu que a hora que a gente vê que ele não pode, mas dá até uma vontade de pisar? O ser humano é assim? Crianças, já percebeu? Não corre, daí que corre. Eu já tentei fazer psicologia inversa, mas não funcionou. Eu falei, corre bastante, mas correu mais ainda.
Não deu. Mas o ser humano é assim. Ele vê um não, nossa, daí parece, eu vou tentar então. É aquela velha história, o proibido é mais gostoso. Mas é pecado. É pecado. Olha, eu era tão ignorante, na verdade eu sou ainda, né? Mas a gente vai melhorando cada dia. Mas quando eu não era cristão, eu sabia que a Bíblia era a palavra de Deus, pelo pouco conhecimento que eu tinha. Eu tinha a Bíblia na minha casa. Só que sabe por que eu não lia? Pelo seguinte, eu sabia, olha, vai que eu leia e descubra algo que eu estou fazendo que é errado, eu não vou poder fazer mais. Consegue ver? E eu tentando brular minha própria consciência? Com coisa que está lá, não adulterarás. Se eu não li, eu posso adulterar. Não, está errado do mesmo jeito. Mas assim é o ser humano. Nós somos punidos, meu irmão, mesmo sem lei. O conhecimento é verdade, ele traz mais peso. Traz mais peso. Mas todavia também o conhecimento pode nos livrar de fazer o que é errado. A partir do momento que você sabe o que uma lei diz, você vai ser cobrado por aquilo, sabendo ou não. Mas a partir do momento que você sabe o que a lei diz, você também pode andar certo. Eu já falei para os irmãos, né, toda vez eu falo, quando eu mudei aqui para Pinda, eu não sabia que aqui tem raio daquelas enviadas do capiroto que fica multando o carro da gente. Brincadeira, não é enviado capiroto não, tá? Tem parente lá. Eu sempre vejo aquelas mulheres lá que ficam anotando o negócio do carro, né? Fala, o inimigo se levantando. Só que eu não sabia que tinha esse negocinho, que você tem que pagar para estacionar aqui no centro. Daí tá lá, pus o carro. Daqui a pouco eu chego, tem um negócio, ela falou, nossa, o que é bilhete para mim, de amor? Cheguei em Pinda, boas-vindas do prefeito. Eu falei lá, multa, eu falei, louco, acabei de chegar, ai, meu Deus do céu. Primeira vez que eu vim ao centro. Eu fui procurar a guardinha para saber o que tinha. Ela disse, aqui tem que pagar para estacionar. Eu falei, moço, mas eu não sabia. A placa do meu carro, Guará, eu não sabia. Ela, azar seu, moço. Não pode. Eu não sabia que era lei, mas tive que pagar. Agora eu sei que é lei. Agora eu sei. Agora eu ando esperto. Agora quando eu vou, essas paradinhas rapidinho, eu deixo minha mulher plantada dentro do carro, no sol, fritando 40 graus. Lá. Não sai daí, se vier, fala que eu tô chegando. Só para não pagar R$4. Mas quando tem que pagar, fazer o quê? Mas é assim, o conhecimento nos faz ficar mais cobrados. A lei, de fato, ela vem mostrar que o pecado do ser humano, você sabia, né? O pecado, ele não fere apenas o homem, mas o pecado, ele fere em primeiro lugar a Deus. Toda quebra do mandamento, antes de ferir o próximo, fere a Deus. Antes de pastor, mas o meu pecado não fere ninguém. Chapei o coco sozinho. Não, feriu você. Mas antes de ferir você, fere a Deus, diz a Escritura. Lembra Davi? Davi mentiu, matou e adulterou. Quando ele vai confessar o pecado, o que ele diz? Pequei contra o Senhor, contra ti somente. Não pecou, não, ele colocou chifre no Urias. Não foi em Deus. Ele matou, foi Urias. Mas olha o pensamento dele. Pequei contra o Senhor. Ainda que sim, é óbvio, pecou contra o próximo. Mas em primeiro lugar, pecamos contra Deus. Por isso que o pecado é horrível. É só você lembrar dos 2 maiores mandamentos. Amarás a Deus e o próximo. E a quebra do mandamento, ou você fere o próximo e a Deus, ou você fere a Deus. Mas sempre vai ferir o Senhor. Longe, longe, longe. Longe, a lei não foi dada jamais para que nós fôssemos justificados, como eu disse. Longe de nos salvar, você sabia que a lei, ela foi designada para mostrar que nada, nem ninguém consegue se salvar por seu próprio mérito, a não ser pela graça do Filho de Deus. É por isso a importância, meu irmão, de se pregar sobre a lei, de falar dos mandamentos, de dizer que mandamento você tem que cumprir, porque senão as pessoas ficam igual o jovem rico. Lembra quando chega o jovem rico diante de Jesus? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele diz, guarda os mandamentos. O que o jovem rico disse? Senhor, tudo isso tenho observado desde minha mocidade. Aí ele já caiu na mentira e na arrogância. Mas não tinha obedecido nada. É por isso que pregações superficiais que não pregam sobre a lei e sobre o pecado, ela gera apenas religiosos. Agora, a pregação que prega sobre a lei e sobre o pecado, essa sim tem o poder de gerar convertidos. Segundo, só entende a graça quem entende o pecado. Esse é o segundo princípio. Paulo diz assim, olha, que a graça foi superabundante sobre a minha vida. Paulo, no final da vida dele, ele diz assim, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se dizia o pior dos pecadores. Meu irmão, pensa assim, se Paulo é o pior, imagina nós, hein? Eu sempre digo, falei, Paulo, eu acho que isso aqui é mentira, hein?
É a única parte que eu não concordo muito. Eu acho que eu ganho dele. Mas Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Pastor, mas como assim Paulo diz isso? Paulo não se prostituiu, Paulo não era alcoólatra, não era viciado, não era drogado. Paulo, com suas próprias mãos, não assassinava, ainda que colaborava para isso. Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, porque ele não precisou conhecer o pecado a fundo para saber quem ele era. Ele não precisou se esborrachar por fora para se conhecer por dentro. Mas sabe como ele sabia que ele era o pior dos pecadores? Pelo conhecimento que ele tinha da lei. Então ele olhava a lei e disse, nossa, como eu sou mau. Convenhamos, quem que Jesus ama mais? Aquele que mais percebe, olha, quem que entende que é amado por Jesus? Aquele que percebe o seu pecado. E quanto mais ele percebe o seu pecado, mais então ele se sente amado, como diz Lucas 7,47. Pois isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lembra? A prostituta chegando em Jesus? As pessoas ali, que eram renegadas pela sociedade, chegavam em Jesus, Jesus perdoava os pecados delas, e elas então amavam o Senhor de todo o coração. Por que muitos às vezes não se sentiam tão amados? Porque eles se achavam certos demais. Agora, quanto mais nós temos o conhecimento do pecado, meu irmão, mais vamos amar a Deus, porque mais vamos saber o que Ele nos perdoou. Ou imagina o seguinte, está aqui, 2 pessoas devendo para mim. O seu Paulo deve 50 conto, o Alexandre deve 500. E os 2 quebrados não têm dinheiro para pagar. Eu falo, irmãos, perdoados estão tua dívida. Vá, não peques mais. 50 de um e 500 do outro. Quem você acha que vai ser mais grato a mim? O seu Paulo que devia 50? Ou o Alexandre que devia 500? Que devia 500. Por quê? Ele sabe a minha dívida era maior. Esse é o paradoxo da vida cristã. Quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, quanto mais me vejo como pecador e dependente de Cristo, mais eu acabo me santificando. Como que nós levamos então as pessoas a amar Jesus? A dizer, Jesus ama você. Mandando mensaginha no WhatsApp, bom dia, Jesus te ama. Daí você manda bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te ama. Meu Deus, bom dia serve para o dia todo, criatura. Entenda isso de uma vez por todas. Como que você prova que as pessoas... para as pessoas que de fato Jesus ama elas? Dizendo Jesus te ama? Falando do amor de Jesus? Sabia que não? Mas quando você fala do pecado do homem, quando você mostra o pecado da pessoa e a pessoa se enxerga como pecadora, pode ter certeza, quanto mais ela se enxergar como pecadora, mais ela vai amar o Senhor. E terceiro, e último para encerrar, só entende do pecado quem entende da lei. Bem parecido com o outro. É obrigação, meu irmão, minha e sua conhecemos a lei. É obrigação. Lembra quando Jesus diz assim, olha, aquele que soube a vontade do seu Senhor, ou seja, ele sabia e fez coisas dignas de açoite, vai receber muitos açoites. Aquele que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoite, pastor, esse aí está sossegado, tranquilo, favorável. Não, diz a Bíblia que também vai receber açoites. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, além de sermos mais cobrados, também temos a possibilidade de errarmos menos. Então nós temos que sim conhecer a lei, porque aqui Paulo diz, né, a lei avultou o pecado, aumentou o pecado, ou seja, veio colocar o pecado em destaque no pico do monte. Em Gálatas 3, 24, Paulo diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de aio. Aio era uma espécie de guia, de tutor. Lembra os gregos antigos? Eles tinham os guias, os tutores que cuidavam dos seus filhos. Então a lei me serviu de aio, me serviu de guia. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Pastor, e como que a lei nos conduz a Cristo? Vou dar um exemplo para você do apóstolo Paulo. Paulo era mestre da lei, era fariseu. Sabia? Lembra o que Paulo diz a respeito dele? Quanto à lei irrepreensível, meu irmão. Paulo, se ele compôs uma música, sabe qual música seria? Esse cara sou eu. Seria mais ou menos por aí. Que é isso que ele diz? Irrepreensível. Como então que a lei nos leva a Cristo? Paulo então ele começa a ter o real entendimento do que é a lei de Deus. Do que é o não matarás. Porque para ele, como fariseu, como religioso, não matarás era apenas não pegar um revólver e dar um tiro no meio da pessoa. Para ele, não adulterarás era apenas não sair com a vizinha. Com o vizinho. Hoje em dia tem que falar, né? Com a vizinha ou com o vizinho. Era isso.
Aí então, Paulo conhece a lei, e ele vê que a lei diz assim, não cobiçarás. É a mesma coisa que acontece comigo, com você. Às vezes nós olhamos para a Bíblia antes de converter e olhamos assim, nossa, eu sei que eu sou ruim, mas não sou tão mal assim não, hein? Tem pessoa muito pior que eu poderia estar matando, roubando, prostituindo. Poderíamos dizer assim. Daí então nós conhecemos a lei. O real entendimento da lei, quando a Bíblia diz assim, olha, Jesus explicando, lembra? Não adulterarás, eu porém vos digo, ali ele dá a interpretação correta. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério. Ou seja, pecado não é apenas sair com uma pessoa, mas se um motel vem para dentro da sua mente, meu irmão, acabou, é pecado. Não matarás, eu porém vos digo, aquele que chamar o irmão de tolo. Desejar o mal para o próximo é réu do inferno. Quando nós entendemos que o Senhor virá um dia e julgará a mim e a você de todos os nossos pecados, inclusive dos nossos pensamentos, daí nós começamos a perceber, calma aí, eu não sou tão bom assim não. Perante a sociedade eu posso até ser moralmente correto, mas eu estou frito diante de Deus. A lei é como se fosse um raio-x que nos leva ao médico. Porque convenhamos, tem pessoas que estão lá, saudáveis, você está bem inteira, daí você tira um raio-x, está inteirinha doente por dentro. Muitos também são assim, eles estão bem, saudáveis, só que sem Cristo, meu irmão, toda pessoa tem um câncer mortal dentro dela. Só que as pessoas costumam pensar assim, não, quem precisa de Deus é aquele alcoólatra, é a prostituta, é o fulano. Igual um dia chamei uma parente minha, fulana, vamos para a igreja. Não precisa pregar para mim não, eu sou uma pessoa boa. Nossa, tem tanta gente aqui na rua que precisa, fala para eles. Falou assim, minha cara, hein? É que eles pensam dessa forma. Quem precisa de Cristo é aquele pecador, aquele doente. Só que eles pensam que doente é apenas aquele que tem um tumor externo no meio da cabeça. Eles se esquecem que aquele que não tem Cristo também por dentro está podre e está morrendo. Portanto, meu irmão, não pense que você é saudável simplesmente por frequentar um hospital. As irmãs aqui que trabalham no hospital, você acha que elas são saudáveis só pelo fato de trabalhar num lugar que cuida de doença? Agora acho que vai dar aquela vacina da gripe, se eu não me engano. É da gripe mesmo que vai dar, né, Camila, Michele? Normalmente as pessoas da área de saúde são as primeiras a se vacinar, sabe por quê? Elas também ficam doentes. Revelação, hein? Você não sabia dessa, né? Enfermeiro e médico também fica doente. Nós, todavia, não podemos pensar que o simples fato de frequentar uma enfermeira frequentar o hospital não fica doente. Ou, fazendo uma comparação, não podemos também achar que o simples fato de frequentarmos lugares religiosos nos faz saudáveis diante de Cristo. Sabia que o médico não é imune à doença. Da mesma forma, aquele que frequenta uma igreja. Para encerrar, John Stott, um grande servo do Senhor do passado, disse assim: a lei nos leva a Cristo para sermos salvos, e Cristo nos traz de volta a lei para sermos santificados. Santificado, eu sei que talvez na sua cabeça você pense que é santo, né? Alguém perfeito. Não é, santificado é separado. Aquele que se separa para alguém. Por exemplo, o marido é separado, santificado para a esposa, e a esposa para o marido. Nós somos santificados para Deus, separados para Deus. Então ele diz, a lei nos leva a Cristo, ou seja, nós conhecemos o mandamento e somos obrigados a chegar, Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Eu não obedeço os mandamentos. A lei nos leva a Cristo para sermos salvos, e Cristo nos traz de volta a lei para sermos santificados. Ou seja, para cada dia mais nos separarmos, porque alguns pensam assim, olha, a graça de Deus é ignorar o pecado. Isso é absurdo, isso é heresia, de modo algum. A lei não foi ignorada, muito pelo contrário, lembra? A lei foi cumprida por Jesus Cristo. O pecado não ficou sem receber o seu salário. Cristo, de fato, teve que dar o seu sangue para quitar a dívida minha e sua. É por isso, meu irmão e minha irmã, que só a cruz de Cristo pode salvar a mim e a você, porque naquela cruz, de fato, toda a justiça foi cumprida. Tudo aquilo que Deus ordenou, todo o mandamento divino foi obedecido pelo seu Filho. E apenas a obediência de Cristo é que pode salvar a mim e a você. Jamais, jamais pense que a salvação vem daquilo que você faz, que a salvação é conseguida pelo teu esforço. Nós não nos esforçamos para conseguir a salvação. É o contrário, porque a salvação, porque a eleição nos alcançou. Nós nos esforçamos com toda a nossa força
para obedecermos e amarmos o Senhor, porque sabemos que o nosso pecado não apenas vai ser a quebra do mandamento, mas o nosso pecado é ferir o amor que nos amou de forma incondicional. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?